Rodrigo havia sido indicado pela oposição como fiscal de uma das mesas eleitorais, certo? Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Sim, Érico Veríssimo, Literatura, Prova de História 2018, prova azul. Como? Vem comigo para mais uma questão. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados juntos da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente os papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados. E aí, vamos lá, o que o Enem quer que você faça? Vamos olhar. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República, ok? E aí, vamos embora. Quais são as opções pra gente? Letra A, identificação forçada de homens analfabetos. Letra B, monitoramento ilegal dos pleitos legislativos. Letra C, repressão explícita ao exercício do direito. Letra D, propaganda direcionada à população do campo. E letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. Ok, vamos lá. E aí, como sempre, vamos abrir a questão e entender um pouco do assunto. Começando pela seguinte ideia. O que eu chamo de Primeira República? Beleza? Primeira República, pra gente, é o período compreendido ali entre a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e a Revolução de 30, dando início à Era Vargas, dividida em duas fases. A chamada República da Espada, entre 1889 e 1894, e a chamada República Oligárquica, de 1894, então, a 1930. Beleza? Vamos lá. E aí, a questão está falando pra gente sobre a ideia da vida política. A grosso modo, certo, pra gente, essa Primeira República, ela vai dividir essa estrutura política em três grandes esferas. Uma esfera municipal, uma esfera estadual e uma esfera federal. Na esfera municipal, a gente vai ter aquilo que a gente conceitua como coronelismo. Traduzindo, as elites locais que recebiam o título de coronéis controlavam ali o seu curral eleitoral, seus eleitores, a partir de favores ou constrangimentos. Quando a gente sobe isso para o nível estadual, Campos Salles, presidente do Brasil, vai definir a ideia da política dos governadores. Ou seja, na verdade, uma grande troca de favores, na qual o presidente apoia as elites estaduais mais fortes, que em troca garante a manutenção de tudo aquilo que o presidente quiser que seja feito. E finalmente, no nível federal, o que a gente costuma caracterizar como política do café com leite. Na verdade, uma grande alternância de poder na presidência entre as elites de São Paulo, café, principal elite econômica brasileira, e Minas Gerais, o seu maior colégio eleitoral brasileiro, também produtor de café, mas muito ligado ali à lógica de um laticínio, certo? Então, a grosso modo, o que você tinha? Essas elites, elas se alternavam ali na presidência, ou candidatos oriundos dos lugares, ou indicados por eles. O que, teoricamente, nem sempre vai funcionar tão tranquilo como a gente acha. Então, na verdade, toda essa estrutura de voto, ela era muito garantida por uma coisa que considerada um voto de cabresto. Lembra quando eu falei lá em coronelismo de favores ou constrangimentos para poder garantir ali, dominar o curral eleitoral? Pois bem, é o tal do voto de cabresto. E aí, vamos lembrar uma outra coisa. Vamos lembrar que em 1891, a Constituição brasileira, a primeira republicana, tinha determinado a seguinte questão para o voto. Sufrágio universal, basicamente masculino, embora não explicitasse a questão de que mulheres não poderiam votar, a lógica patriarcal do período entendia que mulheres não votavam, aberto para maiores de 21 anos, alfabetizados, analfabetos não votam, exceto quem também não vota, soldado e padre. O que pode parecer para você num primeiro momento que não vota ninguém, calma que não é assim. Porque olha só, vamos lá. Primeira questão chave aqui. Essa mesma Constituição de 1891, ela tinha separado oficialmente igreja de Estado, beleza? Então, por exemplo, lá atrás, quem controlava aquele papo de quem nasce, quem casa, quem morre, era a igreja, beleza? Com a ideia do Estado laico, isso perde um pouco o sentido. Quem vai controlar isso é o Estado. Por exemplo, hoje, quando você nasce, ou quando você vai estar lá crescendo mais um pouco, batizar ou não batizar é uma opção religiosa de cada um. Mas registro civil todos temos que ter, beleza? Quando você casa,
Se você casa na ideia da religião que você segue, é uma opção sua, mas oficialmente você vai ter um registro civil de casamento, certo? Isso vem muito dessa lógica do Estado laico. Eu sei que hoje a gente também tem a tal da união estável, beleza? Mas pegando assim as lógicas oficiais documentais. O grande problema é que nesse período da história, esse registro civil, essa certidão de nascimento, ela era paga. Então o que acontece muitas vezes? O coronel segura lá o seu filho ali do seu capataz, do seu camponês, do cara que trabalha para ele, que não tem dinheiro para registrar esse filho e que na grande lógica esse registro não funciona na prática para nada para a vida dessa criança. E quando você chega perto da eleição, o cara vai e registra os meninos mais velhos, certo? O cara tem 19, eu coloco 21, ninguém vai comprovar mesmo e vida que segue. Então isso facilita muito essa ideia de como fraudar os 21 anos. A questão do alfabetizado é a mesma coisa. Porque olha só, olha para a questão de novo, aqui ó. Aqui ó, plantados junto da porta, os capangas do Trindade, olha que bonitinho, ofereciam cédulas com o nome dos candidatos. Oficiais, desculpa, vamos lá, a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam nas urnas, um a um, depois de assinar a autêntica, certo? Então olha só, vamos lá. O cara chegava para votar, ele tinha então que assinar onde ele votaria, e isso é interessante porque olha só, para você assinar o teu nome, basta teoricamente que alguém te treine a desenhar o seu nome. Então você pode saber assinar o seu nome, e isso não significa necessariamente que você é alfabetizado. Mas ninguém vai chegar para você nesse momento da história e pedir para você ler uma cartilha antes de votar. Você chega lá, meu nome é fulano, o cara fala assim, assina aqui no X, você desenha o seu nome, e aí, segundo ali o texto, você recebia do Trindade, dos capangas do Trindade, melhor dizendo, um papelucho que já tinha ali o candidato que você ia votar. Ou seja, não tem a escolha, é o tal do voto de cabresto. E ele vai mais além, olha só, os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Ou seja, aqueles que se recusavam a votar em candidatos já pré-determinados pelo Trindade, via seus capangas, teriam seus nomes anotados. Óbvio, ameaça velada, ou nesse caso, quase que explícita. Beleza? Então, sabendo disso, sabendo da questão do texto, ou seja, eu tô com um capanga, que ele começa o texto, os capangas do Trindade, armados com balas no bolso, te entregavam um papelucho com o nome do candidato. Se você não usasse aquele papelucho, seu nome era assintosamente anotado. E aí, mole, quebramos a questão, quer ver? Olha só. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Eu estou identificando forçadamente quem é analfabeto ou não? Não. Eu estou monitorando legalmente o pleito legislativo? Não, eu estou fraudando, né? Voto de cabresto. Agora, eu estou reprimindo explicitamente o exercício de um direito? Votar não é um direito? Logo, letra C. Porque, vamos lá, vamos lembrar que olhando para o texto, ele está dizendo para você, os capangas não estão nem disfarçados, cara. O Rodrigo, por exemplo, que está indo para lá, ele está com um revólver na cintura, botou bala no bolso, os capangas estão lá entregando papel assintosamente. Logo, só pode ser a letra C. Porque a D diria em propaganda direcionada à população do campo, nada no texto me diz isso, e a letra A em cerceamento policial dos operários sindicalizados. Nem rola operário sindicalizado na Primeira República. Sindicatos do Brasil só na Era Vargas. Beleza? Mais uma questão resolvida. Espero que tenha gostado. Segue o canal, se inscreve e vamos fazer questão para poder cada vez mais entender um pouco mais de história. Um beijo e até o próximo vídeo.